trazeres a tua santa palavra. Amém. Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está feliz por estar na casa de Deus? Quem veio aprender a palavra de Deus hoje? Amém. Então eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Efésios 6, versículo 10 a seguir. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos, poder falar da palavra do Senhor, que é das coisas que eu mais gosto de fazer, e poder partilhar convosco um bocadinho do conhecimento que o Espírito Santo me vai concedendo, que na minha ignorância Deus vai me ensinando muita coisa da sua palavra. Os irmãos estão prontos para ler a palavra? Diz assim a palavra do Senhor em Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a courada da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Dá-me graça, ó Pai, para falar da Tua palavra, Senhor, ó Deus, conforme tens falado ao meu coração, Senhor, para trazer ao coração do Teu povo, não as minhas palavras, mas as Tuas, Senhor, aquilo que o Teu Espírito Santo, Pai, puder conceder, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Prepara também as nossas mentes e corações para receber esta palavra, Pai, para que possamos, Senhor, ó Deus, não só entendê-la, absorvê-la, mas aplicá-la, Senhor, ó Deus, com um conceito real em nossas vidas, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, que o Teu poder se manifeste nas nossas vidas e neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Então nós vemos logo desde o versículo 10 que Deus nos manda fortalecer através de Paulo no Senhor e na força do seu poder. De que forma? Explica o versículo seguinte: revestindo-nos de toda a armadura de Deus para possarmos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E porquê? Paulo explica porquê. Porque a nossa luta, porque podia ser uma armadura de ouro, podia ser uma armadura de couro, podia ser uma armadura de titânio, podia ser uma armadura de madeira, mas não, é a armadura de Deus e toda a armadura de Deus. E porquê de ser a armadura de Deus e toda a armadura de Deus? Porque a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Eu acho interessante o facto que Paulo sublinha, dando uma pausa aqui, Paulo sublinha 2 vezes toda a armadura de Deus. O cristão, ele não pode ser incompleto, não pode andar só com a armadura na cintura e deixar o resto do corpo desprotegido, ou não pode andar só com a couraça e deixar o resto do corpo desprotegido, ou basta que falte uma dos componentes da armadura para que haja uma armadura incompleta no crente. E a armadura incompleta, como nós sabemos, né, pelas batalhas que veríamos no mundo, na época em que se usava armaduras para batalha, a armadura incompleta seria um problema porque mais facilmente o soldado seria ferido. O soldado sairia mal da situação e poderia até eventualmente morrer com a falta da armadura. Mas depois ele ainda faz questão de salientar uma outra coisa muito interessante, que é, havendo feito tudo, ficar firmes. Os irmãos talvez estejam a perguntar: mas como é que um homem de Deus, um homem cheio do poder, um homem cheio de unção, pode deixar de estar firme? Muito simples. O exemplo de Davi. Davi, ele vence o leão, ele vence o urso, ele vence Golias. Ele ainda consegue escapar de Salomão, que era rei de Israel, e Davi não tinha soldados ainda nessa altura.
ao poder dele, né? Ele consegue escapar de Saul com a ajuda, é verdade, de Mical, filha de Saul, e do seu filho Jónatas. E aqui abre um parênteses, os irmãos observem que os filhos de Saul são quem ajuda Davi a fugir do próprio pai. Muitas das vezes nós na nossa vida achamos que por duas pessoas serem amigas ou por duas pessoas serem família, nós não nos podemos dar bem com uma porque é amiga da outra. Nós não nos vamos entender com uma porque é familiar da outra. E a palavra de Deus mostra-nos que até família existe diferenças de comportamentos. Certo que nós temos que nos dar bem com todos, amar a todos e orar por todos. Mas a palavra mostra-nos que nós, quando não nos entendemos com a visão de uma pessoa, deve cada um seguir o seu caminho. E amém, amigos, à mesma, tudo em paz. Mas mostra-nos também a palavra de Deus com esta questão, que já é um parênteses muito grande, que não temos necessariamente que nos afastar de uma pessoa só porque ela é irmã ou amiga ou prima ou o que for, de outra pessoa com quem nós não nos conseguimos enquadrar a nível de personalidade. Logo a seguir, Davi livra Keila dos filisteus. E gostava de salientar e abrir outros parênteses aqui. Davi, neste episódio, ele pede a Deus umas 3 vezes a perguntar se pode ir guerrear contra os filisteus. E quantas vezes nós na nossa vida não pedimos autorização a Deus para fazer determinadas coisas? E depois vamos, batemos com a cara e temos a cara de pau de culpar a Deus. Mas isto são parênteses, não é o tema da mensagem. Ainda vai depois logo disso, livra os cativos dos amalequitas, as famílias dele e dos seus homens. Que homem abençoado, homem segundo o coração de Deus, como a palavra de Deus lhe chama. Um homem cheio de poder, cheio de autoridade, quem Deus lhe dá livramentos. Ele ainda depois disso ainda traz a arca da aliança, não é a arca de Noé, irmãos, é a arca da aliança, tá? A arca da aliança para Jerusalém. Mas no meio disto tudo, este homem cheio de feitos, este homem cheio de força, coragem, no final, o que é que acontece com ele? Ele cai. Ele vê uma mulher bonita porque ficou em casa. Reparem, o pormenor é interessante. Quando todo o povo estava na guerra, Davi ficou em casa. Que o rei deveria ir à guerra com o povo. Mas Davi escolheu ficar em casa. E o que é que acontece com isto? Davi vê uma mulher bonita. Mulher essa que já era casada, mas Davi não sabia. E ele manda ir buscar a mulher e peca com aquela mulher. E depois não só faz tudo isto, como primeiro engendra um plano, porque ela engravidou, de chamar o seu marido Urias para ir a casa ter com ela para pensar que o filho era dele. Como Urias foi fiel e disse que não, porque tinha que ficar com o exército que era o lugar dele, porque o Senhor o tinha posto para pelejar, Davi então engendra um plano para arranjar forma, um plano bem detalhado, bem ao pormenor, para arranjar forma de matar o marido dela, mandá-lo para as linhas da frente. E só se apercebe, só pensa na asneira que estava a fazer, na asneira que fez, depois do homem morto e do profeta vir a ele e o chamar a atenção. E como é que o profeta o chamou a atenção? Curiosamente, ele deu-lhe um exemplo, fez uma parábola, como o nosso pastor falou no último culto. O profeta faz uma parábola a Davi e conta-lhe uma história de um homem que tinha 100 ovelhas e vai e rouba a ovelha de um homem que só tem uma ovelha. E ele pergunta, e o que é que se faria deste homem? Davi levanta-se numa ira tremenda e diz, é matá-lo, é morte imediata, não sobrevive. E o profeta diz-lhe, pois é Davi, esse homem és tu. E foi aí que Davi caiu nele. Davi arrependeu-se do que tinha feito. Davi chorou amargamente. Temos salmos acerca dessa situação. Davi escreve salmos acerca disso. No entanto, homem forte, cheio de fé, com um amor tremendo por Deus, ainda assim não conseguiu ficar firme sem cair até ao fim. Nós muitas das vezes hoje em dia também somos assim, e a palavra dá-nos bases para justificar isso. Se nós formos a ver, a palavra de Deus fala-nos sobre, no final, não preguei eu em teu nome, não falei eu.
não fingiu milagres, não entreguei profecias. E Jesus fala: aparta-te de mim que não te conheço. Muitas das vezes, meus amados, nós somos usados por Deus para pregar o Evangelho, para falar da palavra, para entregar profecias, para levar coisas maravilhosas, cura à vida das pessoas. E ainda assim, muitas das vezes não conseguimos ficar firmes. Mas Paulo fala-nos aqui sobre a forma como nós ficamos firmes, com a armadura de Deus. E Paulo começa a descrever essa armadura no versículo 14, parte A, falando dos lombos cingidos com a verdade. Cingir os lombos, como eu já falei aqui no púlpito, irmãos, era o ato de pegar nas vestes e amarrá-las à cintura, que simbolizava, é como o nosso arregaçar de mangas de hoje em dia, simbolizava precisamente esse arregaçar de mangas. Porquê? Imagine-se com um vestido ou uma saia comprida a tentar ir à guerra ou fazer um trabalho duro na terra. Ficava um bocado difícil. Então os homens amarravam à cintura as vestes. É sinónimo de trabalho, de movimento. A primeira peça da armadura começa logo a mandar-nos trabalhar, irmãos. Mas não só. Se nós analisarmos bem, nós estamos a falar de uma armadura. Então o cingir das vestes implica também um cinto para prender. E a nossa zona lombar e abdominal são as zonas possivelmente mais sensíveis do nosso corpo, porque é a única zona que está completamente desprovida de qualquer proteção óssea. Temos músculos, mas não há ossos. Só tem os ossos da coluna e aqui os ossos que ligam aos fémures, ao cóccix. Então, esta é uma zona que com facilidade, quando ferida em guerra, vai a pessoa possivelmente, muito possivelmente, esvair-se em sangue. Desculpem a imagem gráfica, mas a realidade é essa. Dependendo do ângulo, pode até dar morte imediata. Porque se entrar na caixa torácica e for em direção aos pulmões ou ao coração, a probabilidade da pessoa morrer na hora é bem grande. O que é que isto se traduz para nós, da figura para a realidade? Tal como a proteção lombar de uma armadura, amados irmãos, o caso da verdade, ela protege-nos. E como é que a verdade nos protege? Se eu digo e eu vivo a verdade, por mais dura que ela seja, para mim, para quem está à minha volta, nós ficamos protegidos de sermos vistos como pessoas falsas, de sermos vistos como pessoas que não são frontais. E tem outra questão muito interessante, que nós, conhecendo os nossos defeitos, as nossas limitações, e ainda desarmamos os nossos inimigos. De que forma? Quando nós expomos o nosso próprio defeito, a nossa própria falha, o inimigo já não tem do que nos acusar. Quando eu chego para Deus e eu digo: Deus, eu sou fraco, eu falhei nisto. Quando eu chego para o meu pastor ou para a minha pastora: pastor, eu falhei nisto, eu sou fraco. Como é que o inimigo vai arranjar forma para nos atacar, para nos destruir? Não tem do que nos acusar, não há nada oculto. Não é verdade? Vamos então para o 14b, em que fala da couraça da justiça. A couraça é a parte que protege o tórax. Portanto, onde temos a caixa torácica, que é os pulmões e o coração, ou seja, o que protege os pulmões e o coração, estes ossos aqui desta zona. Portanto, o que protege os órgãos vitais. E falamos da justiça. Nós, ao sermos justos, ao almejarmos justiça, ao buscarmos não só fazer justiça em nós, mas praticar a justiça com os outros. E atenção, justiça não é de justiceiro, não é vingança, não é nada disso. Porque a vingança, diz a Bíblia, que é do Senhor, não é nossa.
Mas quando eu digo justiça, é nós não folgarmos com vermos o nosso irmão a ser maltratado, a ver uma pessoa a ser maltratada e não fazermos nada. É nós vermos a pessoa a ser acusada de algo que é errado e ficarmos calados quando sabemos a verdade. Isso é buscar justiça pelo nosso próximo. Buscarmos justiça para nós mesmos passa pelo facto de eu procurar ser mais justo, de eu procurar ter um comportamento mais íntegro. Sabe, a corrupção é algo muito interessante, porque imagina uma pessoa que rouba milhões ao banco, que rouba milhões à empresa. Você acha que essa pessoa tem descanso? Que tem paz? Aquilo que não é justo, fica difícil ter paz e ter uma boa vida e de estar protegido. E é muito fácil o nosso coração e os nossos pulmões serem corrompidos por aquilo que ouvimos, por aquilo que vemos, até por determinados cheiros. E isso pode nos levar ao enfraquecimento e até à morte. Falando em Salmos, em paz. O versículo número 15 vem-nos falar sobre a paz. Falamos nos pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. O calçado do guerreiro é algo que vai permitir ou limitar a mobilidade do guerreiro. Mais uma vez vemos movimento. O calçado vai proteger os pés do guerreiro quando ele vai andar em caminhos mais tortuosos. E aqui vemos o calçado associado à paz. Então nós temos aqui duas ideias. O nosso calçado, ele vai nos permitir caminhar nos caminhos do Senhor, por mais que eles nos firam os pés. Se nós estivermos protegidos, por mais que os nossos pés até possam ser feridos, por mais até que possa haver espinhos no chão, os ferimentos vão ser bem menores do que se andássemos descalços. E a paz, nós devemos mover-nos, sim, mas mover-nos em paz. Quero um exemplo muito simples. Como é que você se move no seu local de trabalho? Como é que você anda no seu local de trabalho, na sua vida em casa? Você caminha andando para a frente atropelando os outros ou em paz com os outros? É isso que devemos pensar. Se andamos em paz com todos ou não. Porque a Bíblia manda-nos ter paz com todos. Não nos manda sermos os melhores amigos de todos, mas manda-nos ter paz com todos. E o versículo 16, logo a seguir, vem a falar sobre o escudo da fé. O escudo, ele está no braço, certo? Um escudo, ele usa-se num braço. Então, mais uma vez, movimento. Paulo está a falar de muita coisa que se relaciona a movimento. Movimento porque o escudo é algo que se move. É uma defesa que se move e direciona. Com direção e com sentido. Porque se eu virar no sentido contrário, o escudo não vai fazer nada por mim, porque vou estar eu atrás do escudo. Se a flecha vier dali de trás, ela vai-me acertar na mesma. Então eu tenho que estar virado no sentido certo. Não só a direção, mas no sentido certo também, para o escudo me proteger. Então a fé, ela é movimentável, exige movimento e ela tem que ter direção. E a nossa fé, meu amado, ela impede também que os dardos inflamados do inimigo cheguem até nós. Os dardos inflamados do inimigo, meu amado, são palavras, são ações, são pensamentos que colocam na nossa mente, sabe? E muitas das vezes esses pensamentos, essas palavras, as coisas que nós lemos em algum lado, que vêm para inflamar a nossa mente, é porque nós não temos fé suficiente, que nós sucumbimos a esses pensamentos. E o porquê disto? Porque aquele que tem fé
que Jesus entregou a vida por ele na cruz, para que nós não morramos, mas tenhamos vida eterna, como diz a palavra de Deus. Quando nós passamos a viver estas palavras, não só a proferi-las, quando passamos a acreditar nestas palavras, não há dardo nenhum que abale a sua fé. Porque é muito simples, o seu pensamento ligado em Deus, o nosso pensamento ligado em Deus, vai ser sempre muito acima dos dardos do inimigo. Porque os pensamentos de Deus, eles são mais altos que os nossos pensamentos. Então, quando nós pensamos os pensamentos de Deus, pela nossa fé, a fé que Ele nos dá, os outros pensamentos não têm lugar. Sabe, o versículo 17, falando em pensamentos, vem-nos a falar do capacete da salvação, na parte A. Ele vem associado logo a seguir à espada do Espírito. O capacete da salvação e a espada do Espírito, ambos são muito necessários e fulcrais para esta armadura. Mas a curiosidade é que o selo da nossa salvação é o Espírito Santo. Eu não tenho salvação só porque eu disse eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu tenho salvação e garante-me a salvação porque o Espírito Santo está em mim. Porque a partir do momento em que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu passo a ser casa do Espírito Santo. Agora, se eu me afastar da presença do Espírito Santo, se eu me afastar da presença de Deus, o Espírito Santo sai e a salvação vai com ele. Então é a presença do Espírito Santo em nós que sela a nossa salvação. Com isto, há um ditado português bem antigo, os irmãos não sei se conhecem, possivelmente conhecerão, que diz que mente vazia é a oficina do diabo. E a palavra de Deus, ela fala-nos uma coisa engraçada. Quando um valente chega e vê uma casa arrumada, quando ele volta, ele vem e traz mais 7 com ele. Isto falando dos demónios, quando a gente é arrumado pelo Espírito Santo, quando nós somos arrumados pelo Espírito Santo cá dentro, depois afastamos-nos da presença do Espírito Santo e vêm os demónios, vem 1 mais 7, ele traz mais 7 com ele, o que estava mais os 7. Então nós afastarmos da presença do Espírito Santo traz-nos um problema muito grave. Vai ser pior o estado posterior do que aquele que era antes de conhecer a Deus. Diz Pedro que mais valia que não tivesse começado a caminhar. Sabe, irmão, sabe, irmã, a palavra de Deus, ela mostra-nos coisas maravilhosas. Eu já falei aqui uma vez que há uma coisa que é muito importante: manter-nos sempre, como Paulo fala, em espírito de oração. A sua mente ligada no trono vai impedir que muita coisa se aloje na sua mente. O versículo 17b, quando fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, diz Paulo, é muito interessante porque Jesus, quando foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, com o que é que Jesus se defendeu? Com o que é que Jesus respondeu ao diabo? Com as Escrituras. Jesus não respondeu ao diabo: eu sou o Filho de Deus Todo-Poderoso. Não. Jesus não respondeu ao diabo: eu faço milagres. Não. Sabe o que é que Jesus fez? Está escrito, está escrito, está escrito. Sabe o que é que Jesus queria mostrar a mim e a você nesse dia? Que eu e você não temos que ter medo do inimigo. Ele deu-nos o poder para vencermos o inimigo. E a descrição daquilo que nós precisamos para estar protegidos contra as astutas ciladas do diabo, como diz este texto,
está aqui. Mas a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, será que basta nós lermos a palavra? Será que basta nós conhecermos a palavra? Não. Jesus, Ele mostrou-nos o que nós tínhamos que fazer vivendo a palavra. Jesus não só pregava, Ele vivia a palavra. E é isso que nós temos que fazer. Mas é muito interessante a forma como Paulo vem com toda esta descrição da armadura. Os irmãos, não sei se já leram o Efésios completo, mas se nós formos a ver a descrição da armadura do Espírito, da armadura de Deus, ela vem em sequência de uma série de conselhos à igreja de Éfeso, a descrever como a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Paulo vem a ensinar caráter à igreja de Éfeso. E Paulo em Efésios 5, 1 e 2 diz mesmo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Dizem muitos pastores entendidos que quando nós queremos entender alguma coisa devemos ir à origem da criação dessa coisa. E se nós formos à origem, em Gênesis 1:26, a Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Os irmãos estão a ver a sequência, o raciocínio que Paulo está a fazer nesta situação? Sede imitadores de Deus como filhos amados. Se nós formos a ver 1 Coríntios 11:1 diz: sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Sabe o que é a armadura de Deus, meu irmão? Sabe o que é a armadura de Deus, minha irmã? Os lombos da verdade são descritos, Salmo 119, 142. A irmã, se não se importar de mostrar aos irmãos. 119, 142. Muito obrigado. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Eu quero salientar aqui um facto aos irmãos que, para quem não sabe, a lei do povo israelita o povo israelita vivia uma teocracia, que é um governo em que Deus é quem governa. Então a lei do povo israelita era as Escrituras, a palavra. A tua palavra é a verdade. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fala Jesus. A verdade é Jesus. A couraça da justiça, Isaías 51:4. Se a irmã puder abrir, eu agradeço. Não querendo fazer pressão. Atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Juízo associado à ideia de luz. O que é que Jesus disse à mulher prostituta que foi levada diante dele para ser apedrejada quando a despediu? Vai, não peques mais. Ok. E o que é que Jesus disse logo a seguir para a multidão? Alguém se lembra? Eu já falei disso aqui no púlpito. Não tem muito tempo. Eu sou a luz do mundo. Então o juízo, a justiça, veio em forma de luz. Então Jesus é a couraça da justiça. As sandálias da paz, Isaías 9:6. Eu não vou fazer a irmã abrir para não demorarmos muito mais tempo. As sandálias da paz. Ele é o príncipe da paz, diz Isaías 9:6. O escudo da fé. Credes no Pai, crede também em mim, João 14:1. A ter fé em Cristo.
A nossa fé é que Ele entregou a vida por nós. A nossa fé é que Ele deu a vida por nós na cruz. Ele é a nossa fé. O capacete da salvação. Atos 16:31, agora a irmã pode abrir, se fizer o favor, que eu este não me lembro de cor. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então o capacete da salvação, quem é que nos dá a salvação? A salvação é quem? Quem é a salvação? Jesus Cristo. E a espada do Espírito, que é, diz Paulo, a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela diz-nos que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, mas verbo significa também palavra. E Hebreus 11:3 mostra-nos que no princípio Ele criou tudo, todos os mundos. Então, por inferência, nós entendemos que a palavra é Jesus. Há muito mais textos para corroborar isto. Se os irmãos quiserem uma listagem de textos, eu posso-vos arranjar uma listagem de textos, mas não quero fazer perder os irmãos mais tempo com esta questão. É só para os irmãos entenderem o que a palavra nos ensina. Então nós chegamos à conclusão que todos os elementos da armadura são... Amém, irmã Fátima? Todos os elementos da armadura são Jesus Cristo. E porque nós entendemos que Paulo, desde uns capítulos atrás, até este momento de Efésios, vem a falar de uma questão de caráter, de comportamento, de conduta cristã, nós entendemos que a armadura de Deus, ela é a conduta de Cristo, o comportamento de Cristo, o caráter de Cristo. Muitas vezes, meu amado, minha amada, nós negligenciamos o viver a palavra de Deus, o exercer a palavra de Deus, o ser a Bíblia que os outros leem. Mas a palavra de Deus mostrou-nos hoje que não é só para a salvação dos outros, mas para a nossa própria salvação que nós temos que ter esse caráter. Porque quanto mais nós temos o caráter de Cristo, mais nós estamos protegidos das astutas ciladas do diabo e mais difícil é cairmos. Eu quero convidar os irmãos, eu sei que foi uma pregação bem linear, bem de ensino, mas eu queria convidar os irmãos a colocar sobre os vossos pés para fazermos uma oração. Porque eu creio, irmãos, e tenho sentido da parte de Deus cada vez mais, que quanto mais nos aproximamos do fim dos tempos, e estamos bem próximos, quanto mais nos aproximamos do fim dos tempos, mais necessidade temos de viver o Evangelho, não só pregá-lo, mas viver o Evangelho, ser o Evangelho que pregamos. Porque o Evangelho é do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu a vida por mim e por você. Ele estava no céu. Ele tinha toda a glória. Ele não precisava de morrer. Ele não tinha pecado. Ele não tinha feito nada de errado. Mas por mim, por você, Ele desceu, despiu-se de toda a sua glória. Ele deixou tudo o que tinha enquanto Deus para trás. Ele veio morrer e, como diz a Bíblia, e morte de cruz. O sofrimento que Jesus passou na cruz por mim e por você é algo inexplicável. Ele veio sofrer por mim e por você. Nós não nos podemos deixar abalar por meras palavras lançadas contra nós, por uma mera dificuldade financeira, por uma mera dificuldade momentânea, quando Ele nos oferece a vida eterna. E não nos podemos deixar ficar pelo, os outros pregam, os outros fazem, eu fico quieto no meu canto. Porque Ele fez tanto por mim e por você, porque é que nós não haveremos de fazer a nossa parte?
que é tão mais simples. Vamos pedir a Deus então para nos revestir dele, para nos ajudar a ter o caráter dele. Vamos pedir a Jesus para Ele nos ajudar a fazer a vontade dele e viver a palavra. Coloque a sua mão no seu coração, feche os seus olhos e abra a sua boca e ore junto comigo, meu amado, minha amada. Senhor Deus, Jesus Cristo, nosso amado, Tu entregaste a vida por nós naquela cruz, Senhor. Tu naquele dia, Senhor, não olhaste a meios, Tu não olhaste, Senhor, a formas, mas desceste da Tua glória, vieste à terra, sofreste por nós, padeceste por nós, morreste por nós, Senhor. Todo aquele sofrimento, todo aquele sangue derramado, todas aquelas feridas naquela cruz, Senhor. Todo aquele caminho, Pai, sofreste até traição, Senhor. Oh, Senhor, para vires morrer por mim, pela Tua igreja, Pai, pelo Teu povo, pelos Teus filhos, Senhor. Oh, Pai, perdoa-nos pelos pecados que Tu tiveste, Senhor, oh Deus, que levar contigo na cruz. Perdoa-nos, Senhor, pelos pecados que tiveste que levar contigo na cruz, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ó Deus, a não cometermos mais essas infrações, Senhor. Ajuda-nos a não cometermos mais, Senhor, ó Deus, essas impiedades, Senhor. Ajuda-nos a caminhar, Senhor, ó Deus, em justiça, Pai. Ajuda-nos a vestirmos a Tua armadura, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ó Deus, a termos um caráter, um comportamento, uma conduta como a Tua, Senhor. E ajuda-nos a viver, Senhor, como Tu pretendias que nós vivêssemos, como Tu pretendes que nós vivêssemos, Senhor. Ajuda-nos a viver como Tu nos ensinaste, Senhor, e a pregar o Teu Evangelho não só com palavras, não só com ações, mas principalmente com comportamento, Senhor, com a nossa vida, Pai. Ajuda-nos, Senhor, ó Deus, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, Senhor, ó Deus, nos momentos mais difíceis, Pai. Dá-nos a Tua graça, Senhor, de podermos caminhar na Tua presença, Pai. E ajuda-nos, Senhor, ó Deus, porque Tu disseste que o reino dos céus era semelhante ao homem, Senhor, que encontrava uma pérola preciosa, Senhor, e ia e vendia tudo quanto tinha para dizer, Senhor, ó Deus, que aquele que não abrir mão de tudo, aquele, Senhor, que não olhar, Senhor, ó Deus, para Ti somente, Senhor, ó Deus, aquele, Senhor, ó Deus, que tiver alguma coisa que coloque acima de Ti, que não seja capaz de largar tudo pela Tua presença, Pai, não é digno de Ti, Senhor. Ajuda-nos a conseguir sermos, Pai, tão apaixonados como Tu pretendes, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ó Deus, a mantermos firmes na Tua presença, Pai, e a não cairmos, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que Tu sejas a nossa paixão, que Tu sejas a nossa vida, que Tu sejas o nosso amor, que Tu sejas o nosso tudo, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Esta é a nossa oração nesta noite. Abençoa cada um dos Teus filhos, enche-nos do Teu Espírito Santo e não permitas que nos desviemos da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Palavra maravilhosa, né, irmão? Deus alimentou a nossa alma, o nosso espírito, através da palavra. Amém? Que nós não só ouvimos, esquecemos, colocamos em prática. Amém? Eu gostaria de dar a oportunidade para a pastora Penha. Amém? Quero saudar a igreja na paz do Senhor Jesus, né? Hoje, né, a igreja poderia ter mais irmãos, mas cada um, né, sabe de si, talvez está trabalhando, eu não sei. Mas hoje é o último culto que o presbítero Ivo está conosco, né? Claro que mais, quando ele puder vir aqui, né, em Portugal, que Deus dá a oportunidade, vai vir ele e a família, ele vai estar conosco na mesma, né? Então, assim, eu quero chamar o presbítero Ivo para estar aqui na frente, né? Eu quero que ele fique olhando para o púlpito, porque eu fiz uma homenagem, presbítero Ivo, para si. Eu sei que não é fácil, porque eu conheço o presbítero Ivo há muitos anos, né? Foi eu que discipulei ele e outros mais ali na Gafanha da Nazaré, e tenho ele como um filho para mim,
né? Aconselhei, né? Ajudei, ele me abraçou também. A gente esteve junto uns anos ali. Depois ele foi para Viseu, depois ele voltou e permaneceu aqui conosco, né? E o meu coração está apertadinho, porque eu amo ele muito, né? Mas Deus tem seus planos, os seus projetos de vida para cada um de nós nessa terra. E os nossos planos não são os planos de Deus, mas os planos de Deus é que tem que prevalecer na nossa vida. Seja onde Ele nos mandar, seja onde nos enviar. Mas eu quero deixar aqui a homenagem, depois os irmãos obreiros, os irmãos que estão aqui, vão assinar atrás. Ele vai levar este papel. É uma simples palavra, simples escrita, mas ele vai levar consigo. Sei que ele nunca vai esquecer de nós, né? Pode ele não lembrar no dia, passado uns tempos, mas ele vai estar sempre lembrando, contando história para os filhos dele, em nome de Jesus. Diz assim, fiz uma homenagem, né? 21/4/2024. Presbítero Ivo, servo do Deus que fez parte deste ministério, né? Nos deixa um ensinamento diferente. Presbítero, você deixará um legado imenso para cada família, obreiros que aqui congrega. A forma com que Deus age no seu refletir diretamente em nós. Sempre foi possível contar com você na organização do som da igreja. Também sentimos a glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo em suas palavras. Você é um homem de fé, um guerreiro que encara gigantes para ver a igreja seguir em harmonia, assim como trabalha com o som, com suas pregações, com seu jeito de ser. Como sua pastora e demais obreiros, irmãos, estaremos sempre aqui para quando precisar de nós, as portas estarão sempre abertas para recebê-lo juntamente com sua família. Vá em paz nessa sua jornada com Jesus. O amamos muito. Ficaremos com muita saudade. Sua pastora presidente, Maria da Penha Santos Oliveira, e esposo Wilson Assis de Oliveira, pastor Paulo e pastora Isabel. E demais irmãos. Depois os irmãos assinam aqui, irmãos, porque é simples, mas foi com muito amor e carinho. Presbítero Ivo, que Deus te honre por onde você passar. Que Deus te engrandeça o nome dele através da tua vida, juntamente com a tua esposa e o seu enteado, ganhando almas para o Senhor. Nós te amamos muito, vou ficar com muita saudade no meu coração, até você voltar cá. É muitos anos, você faz parte da minha vida, da vida do meu companheiro, e agora com esta igreja. Mas vai ficar muita saudade. E você sempre morou no meu coração. Sempre falei isso contigo. E vai sempre morar, ou até o Senhor me levar, ou até ele buscar a noiva, e nós encontrarmos na glória. Sempre que você vier, essas portas estão de braços, vai estar abertas, e nós estaremos aqui de braços abertos para te abraçar, né? Para te apoiar. Aonde você for, você leva nós no seu coração. Amém? Uma salva de palmas, irmãos.
Ainda tem pedido de oração, amém? Vamos orar. A igreja está aqui reunida, amém? E vamos orar. Ronave pede oração pela sua oração. E Vitor Ferraz, Rosângela Ferroz, Veridiana pede oração pela sua vida espiritual. Elisama pede oração pela sua vida espiritual. Vamos orar. Isso mesmo, a vida espiritual é o que é necessário, porque as demais coisas o Senhor acrescenta. Porque quando você está firme, cheio da presença do Senhor, o Senhor faz coisas maravilhosas, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma nas tuas mãos, Senhor Jesus amado, a cada pessoa, Pai, que está pedindo oração, Pai. O Senhor conhece a necessidade daqueles que só pediram oração. O Senhor sabe a causa e que o Senhor possa entrar com providência. E aqueles que pedem pela vida espiritual, o Senhor fortalece. Porque nós sabemos, Pai, para te servir, sentimos muito bombardeio, muitos ataques. Mas ajuda os teus filhos, Pai. Abraça, segura, fortalece com a tua graça. E cada um, Pai, que está aqui na pasta, nós já oramos, Pai, por cada vida. E todos os cultos nós oramos, Pai. Nós intercedemos para mudança, para um desatar, Senhor, em cada vida. Abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo pela live. E todos, Pai, que estão aqui, Pai, representando a sua vida e as suas famílias. Santo poderoso Deus, abençoa, protege e guarda, Senhor, a cada um, Pai. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como eu já disse uma vez, com Jesus, todo fim é um começo. Por isso, hoje não é o fim do nosso relacionamento com o presbítero Ivo, é o começo de coisas muito maiores que hão de vir. Amém? Vamos estender as nossas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. E todos nós dizemos amém. Glória a Deus. Aleluia.